Bom dia, igreja. Esse é um momento muito gostoso. É aquele momento que eu estou vendo assim, todo mundo encolhidinho no banco, abraçadinho. Isso é bom, né? Tem que aproveitar o friozinho para essas coisas também. Mas vai ser uma semana de bastante aquecimento espiritual. Estamos já há algum tempo orando para que o Espírito Santo, ele de fato, ele trabalhe com a nossa igreja. Tem trabalhado a cada dia, tem trabalhado na sua casa, mas que essa semana de fato seja um marco de decisões, de escolha por Jesus. O pastor Alex é o nosso convidado para estar aqui. O pastor Alex, na verdade, ele trabalha na União, ele trabalha com a área de Ministério Pessoal, Escola Sabatina, e mais alguma coisa, pastor? IASA, ok. IASA. E ele vai estar responsável por esta semana. Que Deus te use, Deus te abençoe. A nossa gratidão por tê-lo aqui. Muito bom dia, irmãos. Estou muito feliz de poder começar essa semana juntos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá. E a minha família está orando por vocês. Enquanto eu vinha para cá, eu vinha orando, pedindo: Deus, traz o teu filho, a tua filha que precisa estar na igreja nesse sábado e que precisa estar na igreja nessa semana. E Ele trouxe você. Certamente Ele tem um propósito em todas essas coisas. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que tem acontecido. Hoje a igreja na América do Sul como um todo está em missão. Só que na nossa união, 72 mil livros estão sendo distribuídos hoje. Mas eu acredito que estão passando milhões e milhões de livros que estão sendo distribuídos em toda a divisão sul-americana, de um recado que a igreja está dando para o Brasil e para os demais lugares, de que ainda existe esperança. Enquanto o mundo está agonizando crises e mais crises, e as notícias não são promissoras, nós queremos deixar uma palavra de esperança para o mundo, dizer que há uma saída no Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que você veio aqui nessa manhã porque você acredita nessa saída e você quer isso para a sua vida. Eu sei que quando a gente começa uma semana, a gente espera que essa semana ela possa trazer não somente esperança, alívio ao nosso coração, mas eu peço a Deus que essa semana seja apenas uma pitadinha daquilo que já deve ser uma constante na sua vida, uma vida de gratidão, de entrega ao Senhor. Portanto, eu acredito que a nossa vinda na igreja nessa manhã não se dá pela a esperança de receber uma bênção, pelo desejo de receber uma graça de Deus, até porque nós, adventistas do sétimo dia, nós não vamos à igreja para receber bênçãos, mas nós estamos aqui nessa manhã porque nós já somos abençoados. Deus já derramou multiformes bênçãos durante a semana, então talvez a minha atitude nessa manhã seja de louvar a Deus, agradecer a Ele, agradecer por aquilo que Ele faz e acima de tudo agradecer por aquilo que Ele é para nós. Muito obrigado, Beth, pela música que reforça essa verdade para nós, dizer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, e de fato Ele é. Eu deixo aqui a minha gratidão pelo convite, pastor. Eu sei que nós já estamos devendo essa semana já há algum tempo, e graças a Deus culminou com essa semana onde praticamente todas as igrejas de Maringá estarão passando por uma semana especial, e a gente vai ter oportunidade de estarmos juntos. Deixo também as minhas orações da minha família que está em Curitiba, e que ela está orando por cada um de vocês, e ali está minha esposa e minhas duas filhas, uma de 5 anos e uma de 1 aninho, e também a minha mãe que veio passar uns dias conosco. A minha mãe mora na Bahia e ela está pegando exatamente esse tempo e um pouquinho pior lá em Curitiba. Você pode imaginar como ela não está? Grudadinho na coberta. Bastante, não? Eu louvo a Deus nessa manhã. Você certamente tem alguns motivos para louvar, né? Existe um texto na Bíblia, abra sua Bíblia, livro de epístola de terceira carta de João, a terceira epístola de João, no versículo 4. Terceira epístola de João, no versículo 4. Se existe um barulhinho na igreja que eu gosto de ouvir, pastor, é esse barulhinho aí. Sabe que barulhinho é esse? A gente costuma dizer que esse é o barulhinho do farfalhar da palavra de Deus, né? São quando as folhas da Bíblia são
são passadas e a gente começa a ouvir mais esse barulhinho. Nenhum pecado se você estiver olhando a sua Bíblia no iPad ou no smartphone. Nenhum pecado nisso. Mas esse barulhinho é um barulhinho especial. É o barulhinho das folhas da Bíblia sendo passadas. Aliás, a gente precisa ouvir mais esse barulhinho na igreja e também na nossa casa. Eu tinha uma prima, a propósito, antes de ler o texto, que ela, quando ia estudar a Bíblia, ela era daquela pessoa que ela fechava os olhos e dizia assim: Senhor, aonde eu abri a tua palavra hoje é aonde o Senhor quer que... é o recado que o Senhor tem para mim. E ela abria a Bíblia e colocava o dedo, e onde ela colocava o dedo, abria os olhos, ali era o recado de Deus para ela. Você conhece gente que faz isso? Que ora, Deus, por favor, manda qual é a tua palavra para mim nesse dia. E abre a Bíblia e coloca o texto. E eu lembro que nesse dia eu estava com ela, e eu não sei se minha Bíblia é assim, mas possivelmente a sua seja. Eu estava com ela e quando ela abriu a Bíblia, eu acho que a minha é assim. Quando ela abriu a Bíblia, ela: Senhor, qual é o teu recado para mim nesse dia? E quando ela abriu a Bíblia, dava exatamente nessa página, na divisão do Antigo e do Novo Testamento. E as páginas eram em branco. Eu só lembro que ela disse assim: eu acho que Deus não tem nada para me dizer hoje, né? E não leu a Bíblia naquele dia. Saiu sem ler a palavra. Essa não é a melhor maneira de se estudar a Bíblia. Existem pelo menos duas maneiras que nessa semana a gente vai estudar a Bíblia. Uma maneira é a maneira, eu diria, temática. É quando você pega um texto aqui, um outro texto ali, uma parte aqui, para juntar esses textos e fundamentar aquilo que você quer estudar ou a palavra que você quer expor. Essa é a maneira temática. Existe uma outra maneira, que é a maneira expositiva, que é quando você pega uma seção da Bíblia e em cima dessa seção você pede a Deus que Ele te mostre o que Ele quer para você. E como eu farei hoje, nessa manhã com vocês, eu pegarei apenas um texto da Bíblia e em cima desse texto nós vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes de, nesse texto que eu quero abrir, eu pedi para você abrir na terceira epístola de João, no versículo 4. E aí tem um texto que eu gosto muito. E o texto que está aí diz o seguinte: pois eu não tenho maior alegria do que esta. Não é assim que está escrito aí? Há de ouvir que os meus filhos andam aonde? Há de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. No fundo, o que o texto está dizendo é que a maior alegria de Deus são os filhos que andam na verdade. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é a maior alegria de Deus. Diga para ela: você é a maior alegria de Deus. Você é a maior alegria de Deus, irmão. Agora faz o seguinte, aproveita que está frio, dá um abraço bem forte em você mesmo e diz assim: eu sou a maior alegria de Deus. Você é a maior alegria de Deus, creia nisso. Ao longo dessa semana eu quero contar um pouco das histórias que Deus, transformações que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus vizinhos, que não são adventistas, mas que Deus tem atuado tremendamente. E quero falar um pouco de como esse Deus, Ele pode ser realmente próximo, e como esse texto pode ser uma realidade em nossa vida, de sermos a maior alegria de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por causa do nosso tempo, em Gálatas no capítulo 6. Gálatas no capítulo 6, versículo 14. Dá uma folheada aí, uma farfalhada. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Eu gosto muito desse texto. Esse é um texto importante da palavra de Deus. Eu sou um paulistano e morei um tempo bom em São Paulo, mas morei também um tempo no Nordeste, na Bahia, onde os meus pais estão. Depois voltei para São Paulo, trabalhei 6 anos no Rio de Janeiro e estou há 10 anos em Curitiba. E trabalhei 1 ano no Rio Grande do Sul também, de quebra. Então vocês vão ouvir uma mistura de sotaque de tudo que é coisa, não se assuste, tá bom? Que vai ter um pouquinho do paranaense junto aí. Gálatas no capítulo 6, versículo 14. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bom Deus e Pai, a Tua palavra está aberta nesse momento e nós queremos Te agradecer. Porque nós temos colegas pastores que estão nesse momento na China, outros que estão, Senhor, em lugares como o Iraque, e eles
não podem abrir a tua palavra, como Thomas que está no Iêmen, como talvez, Senhor, nós temos o Sami, que está no Egito. São pessoas que não têm a liberdade que nós temos nesse momento de abrir a tua palavra abertamente e poder conversar sobre elas. E por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pela liberdade que o Senhor nos dá de usufruir da tua palavra e te rogamos por esses, para que o Senhor envie meios e dê sabedoria para que a tua palavra chegue ao povo egípcio, ao povo do Iêmen, também ao povo chinês. Que a tua palavra seja viva em nossos corações nesse momento, oramos por Cristo. Amém. Amém. Esses colegas que eu citei são apenas alguns dos que estão no campo missionário e que não têm a liberdade que nós temos. Há um tempo atrás estive na África, estava em Moçambique fazendo um evangelismo lá, e então perguntei para alguns irmãos ali no norte de Moçambique, Quelimane, já em direção a Madagascar, a ilha de Madagascar, e perguntei aos irmãos, o que vocês gostariam de pedir para os irmãos lá no Brasil? Eu estarei voltando, e o que vocês gostariam de pedir? E eu me surpreendi então com o pedido deles. Eles disseram assim: dá-nos Bíblia, dá-nos Bíblia, dá-nos Bíblia, e para de quebra ainda pediram inário. Eu falei assim, inário é o que mais tem lá e o povo não usa, não é? Dá-nos Bíblia e inário. Eles pediram Bíblia porque o lugar onde eu estava pregando era para 3.000 pessoas e apenas 5 pessoas tinham Bíblia. De fato, aquilo que Hebreus diz, que o servo do Senhor, muitos têm fé, e a fé vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus, é uma realidade para eles. Eles não têm Bíblias. E nós fizemos uma campanha aqui no Brasil chamada Leve Luz a Moçambique. E nós conseguimos $140 mil e enviamos de Bíblias para o povo do norte de Moçambique. Foi a nossa contribuição para um povo que carece da palavra. Eu louvo a Deus porque a gente tem a palavra, e eu não me canso de agradecer por reconhecer outros territórios onde a palavra não é tão acessível assim, onde a palavra não está tão perto de nós. E talvez uma das maiores declarações da palavra está nesse texto, Gálatas capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão aonde? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que eu tenho apenas 11 anos de ministério. Eu comecei meu ministério muito cedo. Eu comecei com 22 anos. Então daí vocês sabem que eu estou no ano da crucifixão, né? No ano de ser crucificado. 33 anos. E quando eu comecei meu ministério, de lá para cá, nesses 11 anos, eu conheci muitas pessoas, por trabalhar também em diversos lugares. E a gente vai entendendo a dinâmica das pessoas. Algumas, pegando esse texto, que é a base da nossa reflexão nessa manhã, a gente entende que cada pessoa tem o seu motivo de glória. Cada um se gloria numa coisa. Algumas pessoas se gloriam por coisas que são muito fúteis ou banais. Outras se gloriam por coisas importantes, aos olhos humanos muito importantes. Eu conheço pessoas que se gloriam pelos seus títulos acadêmicos. Eu conheço sim, muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas que se gloriam pela sua posição estratégica num determinado trabalho. Conheço pessoas que se gloriam pelo seu pedigree. Sabe o que eu estou falando do pedigree? O sobrenome. E é interessante quando você vai se apresentar a algumas pessoas, elas normalmente te apresentam por aquilo que você faz ou pela tua família, porque há um motivo de glória por trás disso. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, quando chegam você, e de que família que você é? Ou normalmente até na igreja a gente pergunta, de que família tradicional da igreja você é? Há um motivo de glória às vezes no pedigree, há um motivo de glória também no trabalho, ou mesmo nas posses, na renda. Eu conheço pessoas que se gloriam no seu carro, se gloriam na casa que tem, no bairro que tem. Outras pessoas se gloriam até pelo tênis que usa, ou pelo computador que possui. Qual é o seu motivo de glória? Em que você se gloria? Quais são, quando te apresentam, quais são as suas credenciais? Particularmente, eu não gosto que me apresentem, muitas vezes, como pastor. Eu nunca me apresento como pastor.
eu me apresento como Alex. E se a pessoa me perguntar o que eu faço, então eu digo que eu sou pastor. Eu me apresento por aquilo que eu sou e não simplesmente por aquilo que eu faço. Embora eu entendo muito bem a minha identidade como um pastor de maneira integral, como um sonho da minha vida desde os meus 12 anos, eu entendo de que as pessoas precisam me conhecer não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Então eu me apresento como Alex. E é interessante em alguns lugares, quando você entra na igreja e normalmente me apresento, normal, Alex. E é normal. Mas depois que você vai à frente e prega ou faz qualquer coisa, você é apresentado por aquilo que você faz, as pessoas, eu já tive uma pessoa que diz assim: nossa, eu falei com você e nem me liguei, se eu soubesse eu teria te cumprimentado de outra maneira. São as credenciais pela qual nós muitas vezes nos apegamos. Um homem em 1912 se gloriou num navio, o que aconteceu com ele? Você sabe dessa história, que não durou muito tempo a glória dele, e o navio dele afundou. O que eu acho mais interessante na palavra é que o tal do Paulo diz assim: eu não vou me gloriar em nada a não ser aonde? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico me perguntando, qual era de fato o motivo pela qual Paulo estava se gloriando na cruz de Cristo? Se você olhar no mundo de Paulo, havia 3 nações principais. Havia a nação grega, a nação romana e a nação judaica. Eram as 3 culturas dominantes da época. O Império Romano dominava todo o mundo, a cultura helênica também dominava o mundo, e a cultura judaica, nesse contexto, também dominava. É interessante que cada um tinha o seu motivo de glória. Cada um tinha o seu motivo de glória. Os gregos, por exemplo, tinham o seu motivo de glória. Em que os gregos se gloriavam? O principal motivo de glória dos gregos era a sabedoria, a inteligência, a filosofia. Aliás, nós temos que estudar a filosofia grega até hoje, e esse era o motivo de glória dos gregos. E os romanos, em que os romanos se gloriavam? Os romanos se gloriavam na força, no militarismo, no direito. É tanto que tem algum advogado aqui? Advogado? Quem é advogado aqui sabe que tem que estudar, quando faz direito, tem que estudar direito romano, não é? Uma das matérias, disciplinas ali, porque vem deles. Essa questão militar, todas as questões de códigos civis, ou mesmo da questão de entender os direitos, vem dos gregos, dos romanos. Eles são muito fortes nisso. E os judeus, qual era o seu motivo de glória? O motivo de glória dos judeus eram a sua religião, os rituais, as cerimônias, a sua liturgia. Isso era um motivo de glória. E agora vem o danado do Paulo e diz o seguinte: eu não vou me gloriar em nada disso. Eu não vou me gloriar na sabedoria, na filosofia, não vou me gloriar na força, não vou me gloriar no militarismo, no direito, não vou me gloriar na minha religião, não vou me gloriar nas minhas cerimônias da minha igreja, não vou me gloriar em nada disso. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. E olha que o Paulo, ele tinha até condições de se gloriar em cada uma dessas coisas. Aliás, ele conhecia como ninguém a filosofia grega. Conhecia ou não conhecia? Ele foi até Atenas e discursou de uma maneira simples, tranquila para os atenienses. Ele conhecia a filosofia grega. Ele poderia se gloriar também no direito romano. Aliás, uma vez foram bater no tal do Paulo lá, e quando foram bater no Paulo, Paulo disse: opa, calma aí, vocês não estão batendo, não vão bater em qualquer pessoa, eu sou cidadão romano, e se vocês baterem em mim, vai ter consequências, eu vou levar para o tribunal. Paulo também era fariseu dos fariseus, ele disse, e ele foi educado na escola de Gamaliel, um dos maiores rabis que o judaísmo na época tinha. Ele poderia se gloriar no judaísmo, mas agora ele vem e diz o seguinte: eu vou me gloriar na cruz. Gente, de todos os métodos de execução que havia na época, a cruz não era um dos métodos mais honrosos. Não era. Os gregos, por exemplo, quando tinham que matar alguém, eles tinham um método de execução. Sabe qual era o método de execução dos gregos? Como é que eles matavam um condenado? Cicuta, envenenamento. Lembra de Sócrates, foi morto, envenenado? E os romanos, como é que os romanos matavam o condenado? Decapitação. Lembra de João Batista? E os judeus, como é que matavam seus condenados? Lembra? Apedrejamento. Apedrejamento. Era o caso de Maria Madalena, seria apedrejada. Ou como o caso de Estevão. E onde é que está a cruz?
aonde está a cruz? A cruz era tida não como nenhum dos métodos honrosos de condenação. A cruz era colocada para os piores dos piores. A cruz era colocada para as pessoas mais vis que havia no império. E agora vem Paulo e diz o seguinte: eu não vou me gloriar em outra coisa, senão naquilo que é mais vil. Para os judeus, destinado como maldição. Aquele que era pendurado na cruz ou no madeiro era considerado maldito. E agora vem Paulo e diz o seguinte: eu vou me gloriar na cruz. O que Paulo vê, de maneira bem objetiva aqui, o que Paulo vê afinal, irmãos, na cruz para ele se gloriar nela? Paulo vê 4 coisas na cruz, irmãos. A primeira coisa que Paulo vê na cruz quem é o diabo. Algumas pessoas subestimam o diabo, mas se você quiser saber quão mal é o diabo, olha para a cruz do Calvário. A ponto de uma criatura matar o seu próprio Criador é porque ele realmente é muito mal. Qualquer um de nós aqui, a gente sente repugnância por todos os crimes cometidos, mas crimes cometidos contra crianças ou crimes que têm a ver com morte de filho que mata pai, nos causa ojeriza. Satanás, como uma criatura divina, foi capaz de matar o seu próprio Criador, o seu próprio pai. Ele realmente é mau. Em segundo lugar, na cruz do Calvário a gente vê quão mau é o pecado. O pecado não é uma coisa para se brincar, o pecado realmente é uma coisa muito má. A ponto de levar o Filho de Deus a morrer na cruz é porque não havia outra saída, a não ser se o Criador do universo fosse lá morrer. Terceira coisa que a gente vê na cruz, a gente olha para a cruz e vê a nós mesmos, quão mal nós somos, cerrados em nós mesmos, e olhando para nós e vendo que não há outra saída senão a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último a gente vê na cruz quem é o Senhor, como Ele realmente é bom, como Ele realmente é misericordioso, como Ele realmente é fantástico. E eu gostaria de discorrer exatamente sobre esse tema da cruz. Se você olhar nos momentos finais da vida de Jesus Cristo, quando a gente olha para a sua pessoa, a gente vê uma coisa maravilhosa. A gente vê um Deus que sai lá do céu para vir a esse planeta pequeno, completamente fora do seu eixo, esse ponto escuro no universo, para se tornar um de nós, para morrer por nós. E talvez seja essa boa nova dessa semana, que eu tenho que resumir hoje para você. A boa nova de um Deus que vem a esse mundo. Você sabe que a principal manifestação de Deus começou através do batismo. E essa manifestação é maravilhosa. Você sabe a história do batismo? Jesus Cristo foi então ser batizado. E diz a palavra que ali estava manifestada a Trindade. Deus o Pai estava falando em voz, dizendo: você é meu filho em quem eu tenho muito prazer. Você é de fato meu filho. Você sabe que até aquele momento Jesus Cristo, não existe nenhum resquício na palavra pela qual o Senhor tenha falado para Jesus Cristo que ele realmente era o Filho de Deus. Ali foi a primeira vez. Certamente ele já tinha ouvido falar da sua mãe ou das pessoas, ou mesmo visto nas profecias de que as profecias combinavam com ele, estavam falando dele, mas uma manifestação divina do Pai ainda não havia sido chegado a ele. E no batismo é a primeira vez que o Pai fala: olha, você realmente é o meu filho, você é Deus, você é o Messias. Ali nós temos o Espírito Santo, ali nós temos Deus falando e o próprio Jesus Cristo, a Trindade sendo manifestada. Há uma alegria no coração de Cristo. Se você ler o Desejo das Nações, você vai ver isso. Há uma confirmação de que Ele realmente é o Filho de Deus. O Espírito Santo o toma e Ele então é levado para o deserto. E quando Ele é levado para o deserto, eu posso imaginar a alegria do Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo levado, irmãos. Há uma alegria em seu coração. Não é coisa da cabeça da minha mãe. O Pai falou, o Pai disse: eu sou realmente o Filho dele. E diz a Bíblia que num instante, ripó. Esse é exatamente o termo que a Bíblia usa no grego, ripó. A palavra ripó significa parada, abandono. Parou de continuar de estar com Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo abandona a vida de alguém, quem é que toma posse? É outro Espírito, menos o Santo. Jesus Cristo então é conduzido ao deserto. Eu estive no deserto em 2011, na Península do Sinai. E eu deixei para ficar ali 3 dias. Eu confesso a vocês que depois de um dia eu já não queria mais ficar lá. Depois de um dia. Sabe por quê? Porque não tem nada para ver. Não tem nada.
A gente subiu o monte que eles dizem que é o Monte Sinai. Subiu aquele monte, não tem mais nada para ver. Acabou. E é interessante que é tanta poeira, uma poeira grossa, que quando você desce de lá, e aquilo pega no seu cabelo, e quando você vai tomar banho, parece que você está tomando banho e está descendo um chá preto, um chá mate mesmo, de tão sujo que fica o seu cabelo daquela poeira. Nós pegamos um frio à noite de menos 16 graus, e durante um dia um calor de 50 graus. Isso é mais ou menos como é que é o deserto. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo foi enviado a esse deserto. Ele foi enviado a esse deserto. É interessante que os beduínos ali daquela região, eles dizem assim, eles chamam a palavra deserto, a palavra Midavar. Midavar. E eu fiquei me perguntando, por que eles chamam a palavra deserto Midavar? Porque a palavra Midavar significa um encontro com a palavra. Se você olhar no grego, no hebraico, você vai encontrar isso. A palavra Midavar significa um encontro com a palavra. O que tem a ver deserto com encontro com a palavra? E eu perguntei para o beduíno, por que vocês chamam Midavar, o deserto? E ele disse assim para nós, porque o deserto é o único lugar no universo capaz de você ouvir nitidamente a voz de Deus. O deserto é o único lugar no universo capaz de você ouvir nitidamente a voz de Deus. Aqui não tem animais que fazem barulho, não tem árvore, não tem vento, não tem nada. Aqui é um silêncio o quê? Absoluto. Mas na hora que ele falou isso, da palavra Midavar, eu entendi muita coisa na Bíblia que eu não havia entendido ainda. Deus estava levando o seu povo para o deserto. E qual era o sentido aqui? Se a palavra deserto significa um encontro com a palavra, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus na verdade estava fazendo o povo sair do Egito para ter um encontro com quem? Com a palavra. É por isso que a palavra, o termo palavra no grego, a palavra logos, se refere à pessoa de Jesus Cristo. Deus, quando Jesus Cristo sai do batismo e vai para o deserto, Deus está levando para ele ter um encontro com a palavra. Foi 40 dias de jejum, irmãos, não sem beber água, 40 dias sem comer, ninguém consegue ficar 40 dias sem beber. 40 dias, você pode imaginar como Jesus Cristo estava? Ele estava cadavélico. Ele estava, irmãos, imundo e sujo. E de repente, depois do final dos 40 dias, aparece quem lá? Aparece quem? Satanás. Satanás, ele se manifesta de 3 maneiras, irmãos. Ele pode se manifestar através de possessão, personificação ou aparição. Qual das 3 você acha que ele usou ali? Possessão, personificação ou aparição? Ele apareceu ali. É por isso que o livro das Todas as Nações diz que Jesus achou que seria um anjo quem? Enviado por Deus, porque ele apareceu como ele é. Mas só para ilustrar para vocês, lá no Éden, Satanás ele foi possessão, aparição ou personificação? No Éden? Lá foi possessão. Ele entrou na serpente. Personificação é o que acontece quando um morto aparece para alguma pessoa em forma, e a gente sabe que quando morre, não volta mais. Então, se essa pessoa que morreu apareceu, não pode ser outra pessoa senão o próprio inimigo, e dessa maneira é personificação. Mas lá no Éden foi possessão. Lá no deserto foi aparição. Ele apareceu. Olá, Jesus. Tudo bem? Jesus Cristo diz o texto que ficou feliz. Feliz porque achou que o sacrifício havia sido aceito e que o Senhor agora estava vindo para ajudá-lo. E de repente a palavra do inimigo, em forma de anjo ali, como ele realmente era, diz: olha, eu vim aqui, mas eu não tenho certeza se você é realmente a pessoa que eu tenho que ajudar. Então, se você realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras o quê? Em pães. E diz a palavra que Jesus Cristo dá uma resposta seguinte: como assim? Claro que eu sou o Filho de Deus. O Pai acabou de me falar ali que eu sou filho de Deus, e você disse que eu não sou? Tu sabe, né, Jesus? Eu não sou onisciente, então eu preciso de uma prova. E ele disse assim, qual foi a resposta dele? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe que esse termo está escrito ou está falado, o termo que aparece ali, o termo para a palavra, normalmente é 2 termos na Bíblia, irmãos.
Um termo que aparece é logos. Logos é o mesmo termo que está lá em João capítulo 1, versículo 1 ou 14. O termo logos, palavra, é toda palavra que tomou forma. É como se eu dissesse assim, Paulo Henrique, e escrevesse o nome dele aqui. E essa palavra, Paulo Henrique, se tornou agora forma o quê? Escrita. E existe uma segunda palavra, além de logos, que é a palavra rema. A palavra rema é quando é apenas palavra falada. Eu sinceramente, irmão, sempre quando eu peguei esse texto, eu achava que quando Jesus Cristo disse assim, está escrito, é como se ele estivesse falando assim, olha, está escrito lá no Antigo Testamento que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o termo que está ali não é logos, algo que está escrito fisicamente. O termo que está escrito ali, no termo bíblico ali em Mateus 4, é rema. Em outras palavras, seria a tradução correta. Olha, você pode achar que eu não sou filho de Deus, mas eu sou porque o Pai disse, o Pai falou. E quando foi que o Pai disse que ele era o Filho de Deus? No batismo. Ok, já que você é o Filho de Deus, então vamos fazer cumprir a profecia a respeito do Filho de Deus. E então diz a palavra que Satanás leva Jesus Cristo para onde? De onde ele estava no deserto até onde ele foi, dá mais ou menos 2 horas de carro. Mas certamente ele levou Jesus assim, ó, no abrir e fechar de olhos, rapidamente. Você pode imaginar o Criador sendo levado nos braços do inimigo até o pináculo do templo? Você sabe o que era o pináculo do templo? Existem pelo menos 2 ideias sobre o pináculo do templo, mas a ideia mais corriqueira é que o pináculo do templo era uma torre que ficava no lugar santíssimo do santuário, do templo. E havia uma tradição judaica, irmãos, que dizia assim, que quando o Messias viesse, ele repousaria os seus pés nesse pináculo do templo. E Satanás, sabedor dessa profecia, leva Jesus Cristo até esse pináculo do templo e coloca ele lá. E diz assim, olha Jesus, já que tu é o Messias, então vamos fazer cumprir a profecia. Vamos fazer cumprir a profecia. Só deixa eu te lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, o pináculo do templo é o lugar santíssimo. E se é o lugar santíssimo, só pode entrar aqui quem? Quem que só pode entrar no lugar santíssimo? Sacerdote. Desculpa dizer, você nem sacerdote da tribo de sacerdote você é. Porque a única tribo de sacerdote que existe é a tribo de Levi. E você é da tribo de Judá. Você não é da tribo de sacerdotes. Isso significa que isso é uma profanação. Em segundo lugar, só poderia entrar no Santíssimo Lugar que dia? Que dia? No dia do Yom Kippur, o dia da expiação. E desculpa dizer, hoje não é o dia da expiação. E aliás, essa roupa que você está vestindo também é uma roupa de profanação, porque uma roupa suja como essa no lugar do santuário seria uma profanação. Em outras palavras, você é a pessoa errada, na hora errada, do jeito errado. Você não é o Messias. E a resposta de Jesus Cristo é clara: eu sou porque o Pai disse. Então, já que você é mesmo que o Pai, você acredita que o Pai disse, então se joga. Porque se você se jogar daqui para baixo, os anjos pegarão você. Quanto tempo, hein, Jesus? Quanto tempo? Diz a Bíblia que Satanás então leva Jesus Cristo para o monte. Por que Satanás leva Jesus para o monte, irmãos? Já parou para pensar nisso? Porque o monte, irmãos, na concepção judaica é um lugar de adoração. O monte é um lugar de adoração. É por isso que Davi fala lá: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Jesus Cristo aparece na transfiguração em cima do monte. Ele morre em cima de um monte. A cidade santa voltará, quando ele voltar, a cidade santa estará repousada em cima de um monte. A grande batalha, a batalha de Megido ou do Armagedon, que significa Megido, a palavra Megido significa a batalha da montanha, é em cima de um monte. Porque no monte é a adoração. Satanás leva ao Senhor em cima do monte, e lá ele pede: se você me adorar, eu te dou tudo. Você não quer o mundo, eu te dou o mundo. E talvez seja esse o ponto central do que nós precisamos compartilhar hoje nessa manhã. Deus está interessado no mundo, irmãos. Ele está interessado no mundo, e Satanás quer lhe dar o mundo pela maneira mais fácil. E Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás. Até daqui a pouco, então. 3 anos e meio depois, Jesus Cristo está no Getsemane. E ali no Getsemane, irmãos, nós encontramos novamente Jesus Cristo sendo guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo deixa. E quando o Espírito Santo deixa, quem é que toma conta? Quando o Espírito Santo deixa,
o espírito do mal assume o controle. E se você ler o livro Desejar as Nações, você vai ver esse diálogo bem nitidamente do que Cristo fala. E é interessante isso, porque lá um diálogo que diz assim, em que Satanás olha para Jesus e diz assim: você vai morrer por eles? Você vai morrer por eles? E Jesus Cristo diz assim: eu vou morrer por eles. Você tem certeza que vai morrer por esse povo que está aqui na igreja de Maringá ou por essa cidade? Sim, eu vou morrer por eles. Mas saiba que a morte sua vai acarretar a separação completa sua com Deus. Nunca mais você será um com Cristo, com Deus. Nunca mais. Irmãos, nós não estamos falando de uma união, apenas uma simples união, como é a nossa união de 50 anos de casado, de 60, de 70 anos de casado. Nós não estamos falando de uma união simples, nós estamos falando de uma união eterna. Essa é uma união eterna que a gente não tem nem a mínima dimensão de poder calcular de quanto tempo eles estavam unidos. E agora, isso que está acontecendo vai acarretar essa separação. Essa separação será uma separação eterna. Eu li um livro um tempo desse atrás sobre um legista que ele tenta demonstrar como seria a causa de uma morte, da morte de Jesus Cristo no olhar de um legista. E sabe qual é a conclusão que ele chega? É de que o que matou Jesus Cristo foi uma explosão do miocárdio. Explodiu o coração dele. Mas o que o fez explodir o coração? O que fez explodir o coração de Cristo não foi a dor da surra, não foi a dor dos pregos na cruz. O que fez explodir o coração de Jesus Cristo foi tamanha angústia da separação de Deus. Satanás disse a Jesus: se você morrer por eles, nunca mais você vai ser um com o Pai. Irmãos, aqui está a dimensão da cruz pela qual Paulo fala: eu vou me gloriar nessa cruz. Qual é a dimensão que Paulo está falando, irmãos? É a dimensão de que Jesus Cristo se torna maldição por nós. E aqui está a beleza em olhar Jesus Cristo, o seu amor, a sua misericórdia. Deus se torna um de nós, se toma o nosso lugar para que possamos ter essa vida eterna. E aqui está o ponto. Aqui está o ponto principal. Você vai morrer por eles. Eles não merecem. Olhe os seus discípulos. Isso é apenas uma pitadinha do que vai acontecer com a morte sua. Eles não te negarão, eles te negarão eternamente. Esse povo não vai te aceitar. Eles querem um libertador físico, eles não querem um libertador apenas espiritual, eles querem um libertador do jugo romano. Interessante, porque Jesus Cristo disse: eu vou morrer por eles, mesmo sabendo que isso vai acarretar uma separação total entre você e Deus. Sim, se você vai morrer por eles, sabendo que isso vai acarretar essa separação entre você e Deus, então você está dizendo que você ama mais a eles do que a Deus? E se você estiver amando mais a eles do que a Deus, eu quero dizer para você de que o seu sacrifício não será aceito. Olha que astúcia. O seu sacrifício não será aceito. Como assim o meu sacrifício não será aceito? Porque se você decide se separar eternamente de Deus para ficar com eles, é porque você ama mais a eles do que a Deus. Então, em outras palavras, o seu sacrifício não será aceito. Pode ler lá depois. Ele diz o seguinte: eu vou morrer por eles, sim. Eu vou morrer por eles porque, em primeiro lugar, não porque eu amo mais a eles do que a Deus. Eu vou morrer por eles porque esse foi um pedido do meu Pai. O Pai me pediu para eu morrer por eles, e eu estou obedecendo em primeiro lugar ao meu Pai. Por isso eu posso morrer em paz de saber que eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu morro por eles por isso. Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, irmãos, como um vitorioso. Em nenhum momento há uma reclamação do Senhor Jesus Cristo a respeito, sim, das dores físicas. Há sim da parte de Jesus Cristo um temor da separação de Deus. Ele diz: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Esse deveria ser o temor de cada crente, em cada transação comercial. Esse deveria ser o nosso temor ao sair dessa igreja. Senhor, não me desampare. Senhor, não saia da minha vida. Senhor, não permita que o Senhor esteja longe dos meus negócios, das minhas decisões, da minha casa. Sabe por que, amigos, há tanta separação em nossos lares? Às vezes fico me perguntando se a igreja fosse tudo aquilo que ela diz que ela é.
ela não teria as mesmas taxas de divórcio que o mundo tem. Não haveria desempregados dentro da igreja. Não haveria pessoas passando necessidade da igreja. Porque nós seríamos uma comunidade realmente de contraste ao vislumbrar essa cruz do Calvário. O que há aqui, e com isso eu termino, o que há aqui da parte de Jesus Cristo é de que ele entende de que ele não pode estar separado de Deus, mas o pecado causa o quê? Separação entre nós e Deus. O pecado causa essa separação que nos distancia da pessoa de Jesus Cristo. Mas em Jesus Cristo nós encontramos o sacrifício perfeito, irmãos. Ele foi ferido nas 7 partes da sua anatomia e não foi à toa. Ele foi ferido nos pés, dizendo para mim e para você o caminho que nós temos que andar. Ele foi ferido nas mãos, dizendo para mim e para você a obra que temos que fazer. Ele foi ferido na cabeça, dizendo o que nós temos que pensar, coisas boas, pensamentos positivos, pensamentos de paz, de alegria, de bondade. Ele foi ferido nas costas, irmãos, porque ele carregou o peso do nosso pecado, mas ele também foi ferido no lado, dizendo para mim e para você que nós devemos andar em companheirismo cristão. Por isso que eu digo que esse é um sacrifício perfeito, ferido nas 7 partes da sua anatomia. O que matou o Senhor Jesus Cristo naquele dia não foi as dores, foi a separação de Deus. E o que nos mata definitivamente é a separação do Pai. Por isso eu não posso me gloriar em nenhuma outra coisa senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na cruz do Calvário eu vejo um Deus que se aproxima e me liga. Na cruz do Calvário eu vejo um Deus que se aproxima e me reata numa relação que estava separada com Deus. Não há nenhum outro assunto nessa semana que eu vou abordar senão a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela traz definitivamente o verdadeiro sentido do que é viver. Ela quebra as ondas do maligno, é o para-raios de Deus diante dos ataques de Satanás. Não existe nenhuma outra coisa pela qual a Bíblia expõe de maneira tão profunda e de maneira tão singular quanto a cruz, porque é a partir da cruz que nós entendemos a nossa razão de ser. Alguém diz que alguém que não tem raízes é alguém que não tem história, alguém que não tem história é alguém que não tem vida. As raízes de qualquer cristão estão na morte. É entendendo a morte que eu entendo a vida. É entendendo o pecado que eu entendo também a salvação. É entendendo o problema que eu entendo a cura. Não é assim na medicina. É entendendo o diagnóstico que eu entendo também a solução. Não existe, meu querido irmão, nenhuma outra saída para nós, se não entendemos o nosso papel diante da cruz. E o nosso papel diante da cruz é de seres pecadores, que abaixo de Deus estamos todos em pé de igualdade. Não há nenhum pedigree, nenhum status quo, nada que nos possa nos limitar diante da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faça melhor ou piores do que alguém. Apenas debaixo da cruz entendemos de que precisamos desse Senhor, como ninguém. E essa cruz nos reaproxima, e é a experiência da cruz, irmãos, que muda a nossa relação uns com os outros, porque a experiência da cruz não nos deixa nos olhar com o nariz superior a alguém. A experiência da cruz não nos deixa olhar de maneira inferior a alguém. A experiência da cruz nos valoriza e nos humilha. Ela nos valoriza porque o preço foi alto demais, então temos um valor inestimável. Ela nos humilha porque ela mostra que quem deveria estar lá era eu. Era eu a fonte do pecado. Não há nenhum outro motivo para vir à igreja senão o motivo da alegria na cruz. Eu sei que há muitas pessoas que, embora vindo à igreja, estão muito perto da madeira, mas longe de Cristo. Muito perto da cruz, mas longe do Senhor. E Deus convida você nessa manhã. Eu não tenho todo o tempo para falar aquilo que gostaria, mas durante as noites eu terei. De falar sobre a grandiosidade dessa cruz e do que ela é capaz de fazer naquele que se coloca diante da cruz e diz: Senhor, eu não tenho muito para te oferecer, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Deus é dono da prata, do ouro, do dinheiro, da vida, do tempo. Deus é dono de tudo. Então a gente não tem muito para oferecer para Deus. A única coisa que temos a oferecer a Ele é a nossa vida pecadora. É o nosso ego que precisa ser transformado, e Ele tem prazer nisso. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo quem o diabo é, quão mal é o pecado, mas eu vejo quem eu sou, e acima de tudo eu vejo quem é Deus. Por isso, não me gloriarei em nenhuma outra coisa, senão na cruz
do nosso Senhor Jesus Cristo. Há alguém nessa manhã que decidiu se gloriar na cruz do Calvário. E eu gostaria de chamar aqui que o pastor Heron entrasse com a Mariana. A Mariana é uma jovem que, assim como eu vou poder contar essa semana, fui o primeiro da minha família a aceitar a Cristo. E Deus foi me dando a minha família ao longo do tempo. Mas aqui está a Mariana. E junto com a Mariana e o pastor Heron está a Andréia. Porque a Andréia foi a pessoa que foi o instrumento de Deus para apresentar a cruz para a Mariana. E a Mariana pode vir nessa manhã e louvar a Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Eu queria dizer que não há maior alegria no coração de Deus quando alguém reconhece o valor da cruz. E a principal manifestação de alguém que reconhece a cruz do Calvário é uma demonstração pública de dizer de que lado que estava. Eu fui numa igreja há um tempo atrás, Mariana, e na igreja havia uma pessoa que era surda. E essa pessoa não tinha ninguém para interpretar para ela, então ela não escutava nada. E ela não escutava e não entendia. E alguém lá da rua que sabia falar em sinais, e sabia que não tinha ninguém na igreja, disse para ele: por que você vai nessa igreja em língua de sinais, se você não entende nada? Você não entende nada, por que você vai lá na igreja? E ele respondeu em linguagem de sinais: embora eu não entenda nada, eu vou para a igreja para que todos saibam de que lado que eu estou. E eu entendo, Mariana, de que nessa manhã você está aqui nesse tanque para que todos saibam de que lado que você está. E o lado que você tomou nessa manhã é o lado da cruz do Calvário. E é por isso, Andréia, que Deus vai recompensar o batismo da Mariana, não somente nesse momento, Mariana, mas confirmando o teu nome no livro da vida. E dizer, Andréia, de que nós precisamos de pessoas como você, que se envolvem em ganhar pessoas para Cristo. E eu louvo a Deus nessa manhã, porque Deus usou você como instrumento para trazer a Mariana a essa demonstração pública. É por isso, pastor Heron, que nós temos o privilégio nesse momento de louvar a Deus. E talvez a Mariana possa dizer alguma coisa para a igreja, pastor. Não sei se dá e consegue. Eu só queria dizer que vale muito a pena entregar a vida para Deus, porque mesmo a gente indo contra muita coisa, eu já abri mão de muita coisa também, escolhendo a Deus, mas a recompensa que a gente tem no final é imensamente melhor, e eu sei que eu nunca vou me arrepender disso que eu estou fazendo. Eu gostaria de ver a família da Mariana, ela está aqui. Se você puder vir aqui, eu quero terminar esse culto agradecendo pela Mariana e orando por vocês também, para que Deus abençoe a família. Uau, é um clube inteiro. E quero aproveitar e chamar a Beth aqui. O clube fica aqui, então toma aqui, faz um coral de clube. Pastor Heron, louvado seja Deus. Aqui está a tua família, Mariana. Escolho Jesus. E eu queria dizer para ti que esse é um momento muito especial. E pastor Heron, para que o nome da Mariana seja confirmado no livro da vida, e para que ela seja um instrumento usado pelo Senhor, para que ela use os seus dons e receba o dom do Espírito nesse momento, e para a sua remissão de pecados, nós, como ministro do Evangelho, a batizamos, Mariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém? Uma salva de palmas, por favor, então. Louvado seja Deus. Eu quero ficar com a última frase da Mariana. Ela disse assim:
eu escolhi Jesus e tenho certeza que nunca vou me arrepender disso. Eu tenho certeza que Deus está falando com você, com a sua família nesse momento. E a Beth, ela vai ficar aqui à frente, ela vai cantar. E o apelo da Beth não é, através dessa música, não é para que você que já esteja aqui apenas venha à frente, você que está aqui, mas que você que está aí sentado, você possa se levantar e dizer, como a Mariana também, eu escolho Jesus e não quero nunca mais voltar para trás. Eu quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Amém. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Me entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidida hoje estou. Escolho Jesus. Amém. Se você diz assim como a Mariana, você pode louvar a Deus, glorificar o seu nome, porque Ele também tem prazer em amar você. Temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeita pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz da escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Lhe entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidida hoje estou. Escolho Jesus. Hoje escolho Jesus. Sempre escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para
pra trás. Eu tomo a sua cruz de sua mão, lhe entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidida hoje estou. Escolho Jesus. Amém. Amém. Se essa tua escolha fica em pé, quero orar por você também. Amém. 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 Grande Deus, obrigado porque antes da gente decidir escolher o Senhor já nos escolheu. O Senhor sempre se antecipa a nós. E a cruz do Calvário é a antecipação da vida diante da nossa morte. E o Senhor passou pela morte eterna. Ninguém no universo passou por isso, mas o Senhor já passou por nós. E por isso temos a oportunidade de viver eternamente com o Senhor. Pai, obrigado pela Tua graça. Obrigado porque, embora a gente tenta cada dia ser melhor, a gente entende que sem Ti nós não somos nada. De que nós não temos nenhuma coisa boa suficiente para demonstrar e oferecer ao Senhor, senão uma vida frágil, totalmente dependente. E Pai, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de escolher o Senhor. Amém, Pai. Pai, muito obrigado por isso. Obrigado pela família da Mariana, porque escolheram apoiar a sua filha no caminho bom, no caminho correto, no caminho da Tua palavra. Obrigado pela Mariana, pela sua decisão pública, por dizer nessa manhã de que lado que ela está. Obrigado pela Andréia e pelo Clube de Desbravadores, que foi um instrumento em Tuas mãos para que a Mariana estivesse aqui hoje dizendo isso para a igreja. Pai, agora a Mariana, assim como todos nós, uma vez batizados, temos o desafio agora de não mais dizer à igreja, através do batismo, de que lado que nós estamos, mas nós temos o dever agora de dizer ao mundo de que lado nós estamos. E nós queremos Te pedir que o Senhor, que tem abençoado a nossa vida, nos use como instrumento de bênção aos outros. Pai, muito obrigado pela cruz do Calvário. Nos traga, Senhor, amanhã, à noite, para que possamos estudar um pouco mais a Tua palavra e receber dela a exortação necessária para viver o ideal que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por esse sábado. Esteja com cada um dos Teus filhos que escolheram Jesus. Nessa manhã, oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe o clube. Que Deus abençoe você que veio à igreja essa semana. Para finalizarmos o culto de hoje, vamos cantar o hino número 602. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Feliz sábado a todos.